Quero saudar a todos com a graça e paz da parte do Senhor nosso Deus e Salvador Jesus Cristo, aquele que esteve morto, mas ressuscitou ao terceiro dia. Quero deixar uma palavra virada para os jovens, que está em Timóteo, 1 Timóteo 4, no versículo 12, que diz assim: ninguém despreze a tua mocidade, mas sê o exemplo dos fiéis, na palavra, no trato, no amor, no espírito, na fé, na pureza. Preste atenção. Isso aqui são os conselhos de apóstolo Paulo para Timóteo, o seu filho na fé. Paulo chama Timóteo de seu filho, companheiro. Aí Paulo vai dar uma orientação para Timóteo. Veja a orientação de Paulo para Timóteo. Ninguém despreze a tua mocidade. Primeira coisa que Paulo orienta: não desprezar. Não desprezar a mocidade. É meio que jovem está dizendo assim: olha, Timóteo, porque tu és jovem, não se despreze. Ou poderia dizer também que para os que não são adultos, não desprezar os jovens, não desprezar os mocinhos, vamos assim dizer. Ninguém despreze a tua mocidade. Tem jovem que despreza a sua natureza. Tem. Ou tem jovem que se sente desprezado. Mas está ele que não sabe que tem uma extrema importância com Deus. Quando a gente analisa, Elias não casou. Eu não estou dizendo para você, jovem, não casar. Só estou te dizendo que nós somos importantes na obra de Deus, nas mãos de Deus. Elias foi tremendamente usado nas mãos de Deus. Nós vemos Elias, nós vemos Paulo, apóstolo Paulo, que também era jovem, não casou. E era um vaso nas mãos de Deus. Nós vemos diversos outros profetas na Bíblia que não casaram. Mas vamos para cá. Então tem jovem que se acha rejeitado. E sim, não posso deixar de falar que muitos jovens são desprezados no meio dos adultos, no meio dos casados. Eu passei por isso. A gente vai pregar, às vezes nós não somos bem ouvidos. Mas, à luz da palavra de Deus, eu tenho que te dizer, não olhe para isso. Nós temos exemplo de José. José foi desprezado pelo seu próprio pai, pelos seus irmãos. Olha o que Deus fez com José. Foi governador do Egito. Não olhe para os que não dê ouvido a você.
Porque eles também não quiseram dar ouvido a José. José, com o seu sonho dos molhos dele que inclinava e o dos irmãos deles, dos pais deles, se curvavam. Eles não aceitaram. Mas os planos de Deus, ninguém o para. Ninguém pode impedir o projeto de Deus na nossa vida. Ninguém. Podem não nos ouvir. Mas vai ter um dia que vai ter que nos engolir, vamos se dizer assim. José foi vendido pelos seus irmãos, mas depois, quem o acolheu, quem o abraçou nos momentos mais difíceis, foi José. Então não despreze. Aí Paulo vai dar um outro exemplo, um outro conselho. Mas ser o exemplo dos fiéis. Seja um jovem exemplar. Eu sei que muitos estão me ouvindo neste momento. Há muitos jovens que não dão exemplo de servo de Deus, mas querem que o ouvem. Querem fazer a obra de Deus. Eu posso abordar este exemplo das duas formas. Para os que não dão exemplo, para que venha dar exemplo. E para os que dão exemplo. Por quê? Porque Timóteo, ele era exemplar. Era uma pessoa exemplar na obra de Deus. Mas apóstolo Paulo me dá essa liberdade, mas ser o exemplo. Porque ele está mandando ser exemplo. Então nós temos que ser exemplo na obra de Deus. Eu devo falar para você que as coisas sempre vai ser difícil. Nunca foi fácil. Nunca foi fácil para José. Nunca foi fácil para Elias. Nunca foi fácil para ninguém. Mas nós temos que ser o exemplo. A prova de que nós somos fiéis é sendo exemplo nos momentos difíceis. É ser, e lembrando de uma coisa, que é nos momentos difíceis em que Deus vê o nosso caráter e nos dá autoridade e ousadia, e sabedoria, e mais força para marchar. A Bíblia fala que é dando é que se recebe. Quanto mais renunciamos, mais Deus derrama sua graça. Quanto mais renunciamos, mais Deus derrama sua virtude. É desse jeito. Não foi o que Jesus disse? Aquele que negar a si mesmo, toma a sua cruz e siga-me. Renúncia. Mas ser o exemplo dos fiéis. Agora eu quero transmitir uma mensagem para aqueles que são fiéis. Aguarde no Senhor. Talvez o que você busca da parte de Deus ainda não chegou, mas você deve lembrar que para José, mesmo sendo fiel, para chegar onde ele chegou, ele teve que sofrer zombaria dos seus irmãos. José foi zombado dos irmãos dele. E José foi lançado no poço, desceu lá embaixo. Depois os próprios irmãos o tiraram e o venderam para o Egito. E mesmo depois dele estar no lugar de pegar a sua bênção, de receber, de cumprir na sua vida o sonho que Deus deu para ele, ele ainda sofreu acusações dentro do lugar aonde ele estava para receber os sonhos que Deus sonhou para ele.
e voltou para a prisão. Lembra-se que quanto mais desce, mais nós crescemos. O descer para nós, o humilhar para nós, diante de Deus, é crescer na graça, é crescer no conhecimento, é crescer na sabedoria, é ser cheio do poder de Deus. Foi o que aconteceu com José. Quanto mais nós descemos, mais nós alcançamos algo de Deus. Na palavra, no trato, no amor. Preste atenção. O que Paulo ordena que sejamos? Mas ser exemplo dos fiéis. Lá vem de que ele está dizendo? Na palavra. Sermos exemplo na palavra de Deus. Sermos exemplo no trato. Como tratar o próximo. Como nós devemos tratar o nosso irmão. Como nós devemos tratar quem está próximo a nós. Isso é ser exemplo. Exemplo na palavra. Exemplo no trato, no amor, amar. Amar como Cristo nos amou. Não foi o mandamento de Deus? Ama o teu próximo como a ti mesmo, e o Senhor teu Deus sobre todas as coisas, de todo o vosso entendimento, de todo o vosso coração. Então, nós temos que ser exemplo disso. Independentemente se o nosso irmão do lado é encrenqueiro ou é briguento, nós temos que amar ele. Isso é ser exemplo. Eu devo dar uma pequena, abrir um parêntese aqui e dizer algo que muito nos dias atuais, não só jovens, mas já adulto, crente velho na presença de Deus, não é vulnerável ao amor. Ele só ama se fizer bem a ele. Saiba que por amor ao Evangelho, a palavra de Cristo, nós sofreremos. E o amar é mandamento de Deus, é ordem. Segue esse exemplo todos, que não seja casado e que seja casado. Na palavra, no trato, no amor. Agora tem o outro lado, que ele vai falar. E no Espírito. Espírito Santo, ele é manso. Ele nos dá mansidão, paciência, sabedoria. Meu Deus do céu. Ó Deus poderoso, Deus forte. E no Espírito, na fé. Dá exemplo na fé. Não desanime. Saiba que a sua força de pelejar um pouco mais, você está sendo exemplar na fé. Quem te vê com esse vigor, crendo em Cristo Jesus, isto lhe serve de testemunho. Não foi o que João disse na sua carta, capítulo 2? Jovem, eu vos escrevi porque sois forte. Pais, eu vos escrevi porque vos já conheceste aquele que desde o princípio, Pai, Jesus. Na fé e na pureza. Quando nós abrangimos este lado da pureza, nós temos vários lados que devem ser mencionados. Na pureza, no jeito de falar. Tem pessoas que são escroto no jeito de falar. Tem jovem que pega a mania do mundo. E aí, mano? E aí, véi? E aí, Zé? Assim. Você tem que ser exemplo. Pureza. A sua fala, a sua comunicação.
mudou porque tu és servo e serva de Deus. Já não falamos mais escrotismo, grosserias. A nossa tonalidade de voz, o nosso jeito de falar é com mansidão, no trato, que Paulo disse aqui, no trato, no amor. E tem que ser no espírito, na fé e na pureza. Não é só purificar o nosso corpo, mas a nossa língua. O nosso linguajar, o nosso jeito de falar tem que ser diferente. Pureza, corpo, alma, espírito. Não foi o que Jesus disse. Eu procuro verdadeiros adoradores, que me adore de corpo, alma e espírito. É por completo. Não pode haver nenhum resquício do mundanismo. Exemplo. Ser um jovem exemplar, como foi José, um exemplo que eu estou dando. Por mais que José padeceu as suas perseguições, o seu sofrimento, ele não olhou para trás. Muito pelo contrário, os que estavam, o que foi preso com ele, o padeiro, lembra os dois, o copeiro e o padeiro? Um deles teve um sonho que um ia morrer. José não se acovardou em discernir o sonho para eles. José trouxe o sonho para eles. O discernimento do sonho. E estava todos presos. Faça como José. Independentemente da situação que esteja. Seja exemplo. Seja exemplo como Sadraque, Mesaque, Abednego. Seja exemplo. E tu verás Deus te honrar sobre essa terra. Amém. Fique esta palavra. Em nome de Jesus. Senhor Deus, eu te agradeço por este momento, por esta palavra. Muito obrigado, Deus. Que o Senhor alcance os corações. Que vida seja renovada. E que vida seja fortificada, transformada pela Tua palavra. Em nome de Jesus. Amém.